Vamos ler o Salmo de número 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, enquanto enfrentar os seus inimigos no tribunal. O verso número 1, mais uma vez, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse culto da família, a todos, Senhor, que estão aqui presencialmente e a todos aqueles que estão de forma remota, de forma online, cultuando a Deus junto conosco. Nós pedimos o teu cuidado, o teu favor, a tua doce e maravilhosa presença, nos conduzindo e levando a nossa mente àquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja edificado, para que o teu nome seja honrado, e que vidas, Senhor, sejam abençoadas, no nome santo e bendito de Jesus é que oramos. Amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Esse Salmo de número 127 faz parte de um conjunto de salmos chamado Salmos de Romagem, ou Cânticos de Romagem. O povo de Israel, quando ia para Jerusalém adorar a Deus, eles iam com todas as suas coisas, com a sua família, cantando e recitando salmos, cânticos. E o Salmo de número 127, juntamente com o Salmo de número 128, é um salmo que fala da família. É um salmo que fala de um homem bem-aventurado, de um homem que é feliz com a sua família. E no mês de abril a gente está trabalhando o tema Família na Rocha. E no dia de hoje eu gostaria de trabalhar com vocês esses dois salmos, 127 e 128, que coloca para nós a base para uma família feliz aos olhos do Senhor. E o texto do Salmo de número 27, verso de número 1, diz, em primeiro lugar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu não sei você, mas você já começou a fazer alguma coisa sem a direção de Deus? E no meio, quando você estava fazendo alguma coisa, você falou assim: nossa, mas eu nem orei. Nossa, mas eu nem pedi direção de Deus. E parece que você está com esforço fazendo aquilo, sim ou não? E parece que você está que nem doido resolvendo alguma coisa, mas você não pediu direção para Deus. Mas você começou a fazer. E parece que todo o seu esforço, às vezes, cai por água. Às vezes, quando você começa a empreender algo na sua vida, sem o direcionamento de Deus. Eu não sei você, se já teve uma namorada, um namorado, um relacionamento que você não orou para namorar. E aí de repente no meio do relacionamento você fala assim: meu Deus, eu não aguento essa mulher. Eu não aguento mais esse homem. E aí você fala assim: eu acho que eu vou buscar Deus agora, para ver o que está acontecendo. Eu me lembro na minha adolescência, criado aqui na igreja, cheguei aqui na igreja com 11 anos de idade. E me lembro que, claro, nas coisas de adolescente, por aqui e tudo mais, sempre nos caminhos do Senhor, mas naquela fase da adolescência você sabe como é que é, né? É um pouquinho mais complicado. E eu me lembro que teve um momento que eu orei, mas eu orei para um relacionamento. Fiquei 6 meses orando, pedindo a direção de Deus, pedindo para que o Senhor desse a resposta. Mas como eu já estava orando há um tempo, e eu sentia,
eu gostava da menina, e eu queria namorar, eu falei assim, ok, 6 meses orando, já era para Deus ter falado se fosse algo contra, não é verdade? E eu falei assim, bom, eu acho que então é para eu namorar. 6 meses orando, ela orando, glória a Deus. Aí, vou pedir ela para o pai dela. Vou na casa do pai dela, para a mãe, peço ela em namoro, e a gente começa a namorar. Primeira semana, tudo ok. Na segunda semana, alguma coisa no relacionamento começa a me irritar. Me irritar. O carinho que ela fazia me irritava. Ela fazia um carinho assim na minha unha, e que jogava assim a unha contra assim, e eu não gostava, dava uma aflição, e eu tirava minha mão. E aí eu não gostava, e alguma coisa, eu falei, não é possível, fiquei 6 meses orando, Jesus. Porque o Senhor não falou, porque o Senhor não respondeu. Mas eu quis agir, eu quis tomar uma atitude. E logo na segunda semana eu falei assim, o que eu fui fazer? Eu já falei com o pai dela, eu já falei com a mãe, começamos a namorar. Aí eu falei, vou dar... Não é possível, Deus está nesse namoro. Na terceira semana eu já não aguentava mais. Eu falei, não é possível, não deu nem um mês, não aguento. Na quarta semana eu falei assim, vou ter que tomar a decisão, vou terminar esse namoro. O Senhor não havia dado uma direção clara, e aí eu tive que enfrentar de novo o pai, a mãe, logo depois de um mês. E aí como é que eu ia falar? Fiquei 6 meses orando, e simplesmente em um mês terminar o namoro. E tudo gente aqui da igreja. E eu falei assim, mas é isso que eu vou fazer, porque eu não tenho o objetivo de casar com ela, eu vi que já não dava, e eu fui e terminei aquele relacionamento. Aí depois, quando eu terminei, eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo agora da próxima vez. Eu não vou querer interpretar o que o Senhor está dizendo. Se o Senhor não me der uma direção clara, eu não vou inventar de namorar. E aquilo foi muito claro para mim, porque eu sabia que eu já queria um namoro para casar. Eu não queria um namoro para satisfazer a minha carência, os meus desejos, as minhas vontades, né? Porque eu sei que está chegando o dia dos namorados aí, dia 12 de junho, e aquele que não está namorando já está pensando assim, bom, eu acho que seria bom no dia 12 de junho eu estar com alguém. Ou se você que está namorando aí, já pensa num presente bom no 12 de junho, viu? Dá um presente aí para a namorada, dá um presente para o namorado. Se você está casado, o presente sobe de nível, viu? O presente é maior, amém? Amém. Sobe de nível, já pensa em alguma coisa aí. Você tem uns 50 dias para se virar e dar um presente bom no dia dos namorados. Mas eu falei assim, bom, se eu quero casar, eu preciso de uma resposta de Deus, para que eu entre nesse casamento. E aí, eu me lembro que eu estava aqui na igreja, Junião, aqui na igreja, no meio do culto, mais ou menos daqui, ó, nessa fileira, no meio do banco ali. E antes do culto começar, ajoelhei, comecei a orar, tudo bem. Tinha 18 anos de idade, terminado o relacionamento, estava aqui na igreja. E eu me lembro que antes do culto, vem uma voz de Deus falando no meu coração, você não me ama. Eu falei, o que foi, Jesus? Como assim não te amo? É claro que eu te amo. Estou aqui na igreja direto. Vem 3, 4 cultos por semana. Estou toda hora aqui. Como assim não te amo? Não. Você não me ama mais do que os seus desejos, do que suas vontades. Você não me ama. Eu falei assim, como assim não? Você veio aqui e a primeira coisa que você fez na hora que chegou na igreja foi dar uma olhada e ver se tinha algumas meninas bonitas. Eu falei, pô, mas o que está de errado nisso? Estou solteiro, estou na igreja e estou dando uma olhada. E eu me lembro que aquela voz do Senhor no meu coração falou assim, você me ama acima de tudo e de todos? Eu falei, claro, Jesus, claro que eu te amo. E aí, aquela voz e o Senhor falou no meu coração, fica 1 ano sem namorar. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, o quê? Não pode ser de Deus. Como assim fica 1 ano sem namorar? Eu não ia para o seminário. Eu não estava pensando em seminário, num tempo de santificação. Eu não estava nesse propósito. Eu estava num propósito de namorar e encontrar alguém para casar.
Mas eu me lembro que eu me ajoelhei, comecei a chorar. E aquilo ainda invade meu coração até o dia de hoje. Eu me lembro, Senhor, estamos juntos. 1 ano sem namorar. E aí eu me lembro que eu frequentei a igreja, caminhei e tudo mais. E contando, 1 mês. Glória a Deus e aleluia. 2 e tal. Aí eu me lembro que eu entrei aqui na igreja, já estava dando 11 meses. Eu falei, agora. 11 meses. Falta 1 mês para o compromisso que eu fiz com o Senhor. 1 mês sem namorar. Sem beijar, sem nada, né? Porque senão você quer, assim, não, só dá um beijinho, depois eu peço perdão, me arrependo e volto para o propósito. Não. Propósito. Firme com o Senhor. 11 meses eu lembro que eu entrei na igreja e de novo aquele pensamento. Eu não prestei atenção, mas eu já olhei a igreja, olhando as irmãs da igreja, pensando assim, será que entrou alguma nova convertida? Será que entrou alguma irmã na igreja que eu possa olhar, possa conhecer? Será que alguém, né, mudou, melhorou, sabe, deu aquele upgrade? E eu dei aquele olhar. E passou o tempo, quando eu estava querendo fazer o top 5, sabe, fazer uma sequência aqui, ó, essa aqui é mais bonita, aquela ali e tal. E eu estava pegando na minha cabeça e tentando imaginar, o Espírito Santo falou assim, não adiantou nada não. Esses 11 meses não serviu para nada. Eu falei, como não? 11 meses sem ninguém? Estou precisando agora sair do vale, não é verdade? Estou precisando agora de um período aí de bênção. E eu me lembro que o Senhor falou ao meu coração, não é o tempo, é onde está o teu coração. Seu coração está em mim? O tempo é um detalhe. Eu me lembro que eu me ajoelhei aqui na igreja, comecei a chorar e falei assim, Senhor, não é 1 ano, o tempo que for, mas eu quero que o Senhor edifique a minha casa. Eu quero não apenas casar, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, para que quando a pessoa de Deus vier, eu saiba que é a pessoa do Senhor que vai edificar a minha casa nos caminhos do Senhor. E glória a Deus, porque Deus é bom, né? Não precisou demorar muito não chegou em 2 anos. Mas 1 ano e tralalá, eu começo a namorar a Dani. A gente namora 3 anos e meio, casamos, estamos 19 anos casados. Mas por quê? Porque eu decidi edificar a minha casa no Senhor. Eu não decidi simplesmente casar, encontrar uma mulher que eu achasse bonita, encontrar alguém que alegrasse o meu coração ou os meus olhos, ou que agradasse a minha lente, ou que agradasse, eu tivesse os meus princípios. Eu queria que essa pessoa agradasse o Senhor, e que no Senhor eu pudesse edificar a minha casa. E assim é em muitas áreas da nossa vida. O texto e o Salmo diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na realidade, a sentinela sempre está vigiando. A sentinela está lá, vigiando a cidade para não entrar um inimigo na cidade. Mas está querendo dizer que não basta a sentinela vigiar. Ela pode, no momento de um ladrão chegar, estar dormindo. No momento de um problema chegar, um ataque chegar, a sentinela está despreocupada, não atenta, não preparada. O que o texto está querendo dizer é que a sentinela pode estar lá, mas se o Senhor não guardar a cidade, vai ser em vão os guardas que guardam a cidade. Você pode tomar cuidado com relação a proteger a sua família ou a sua casa, mas se o Senhor não for a base, não for o centro, você pode tomar precauções. Eita! Você pode tomar cuidado, verificar os detalhes, ser precavido. Porém, se o Senhor não estiver na frente, em vão será eu e você tomarmos os cuidados necessários. É ou não é verdade? Portanto, esse salmo fala do centro, do princípio, que eu e você precisamos ter na nossa vida, que é a bênção do Senhor. Queremos ser abençoados? O Senhor precisa edificar a nossa casa. Ou seja, os princípios da palavra de Deus precisam nortear a nossa vida.
a nossa mente, o nosso coração, dirigir os nossos passos. Por exemplo, se há intriga na família, se há discórdia, se há confusão, precisa ver o quê? O que a Bíblia diz? Se o irmão tem algo contra outro, vá até ele e reconcilia-te. A família daqueles que edificam a casa na rocha precisa haver perdão. Se você feriu o seu marido, basta simplesmente você não tratar mais o assunto. Se você machucou ou feriu sua esposa, basta você fazer de desentendido, desconversar, e amanhã ela melhora. Não, esse não é o princípio bíblico. Se há um problema entre o casal, eles precisam conversar. Precisa haver arrependimento, precisa haver perdão. Não é me desculpe. Não, me perdoa, eu errei com você. É a base que edificamos o nosso lar. Arrependimento. Arrependimento não é assim, eu errei. Arrependimento é uma contrição profunda que errou e não quer mais errar. Você já parou para conversar com alguém que veio te pedir perdão e você sentiu que era da boca para fora? Já aconteceu isso aí com você? É da boca para fora. Parece que não é do coração. A pessoa não está arrependida. Ela só quer simplesmente tirar a culpa da mente dela e pedir perdão como se fosse assim: eu não queria, mas como eu sou crente eu tenho que pedir perdão. Eu não queria, mas eu preciso que você me perdoe. Mas não quer. Coração duro. Quais princípios norteiam a tua casa? O que você está edificando o teu relacionamento? Há diálogo, há verdade, há sinceridade, há princípios bíblicos que edificam a sua casa? Se eu e você não edificarmos a nossa casa em Cristo, em vão será. Proteger. A sentinela estiver lá passando a madrugada toda. O Senhor precisa guardar a nossa casa. É interessante, o verso número 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não sei você com relação à área financeira, mas muitas vezes a gente ora e pede direção para os negócios, mas tem outras vezes que a gente segue no automático, fazendo as coisas no automático. E aí, às vezes a gente vai comprar um carro no automático, trocar o carro, comprar um carro, fazer uma compra, algo que a gente vai, alguma transação comercial, e a gente não para orar, pedir a direção de Deus. Algum negócio que você vai fazer, alguma parceria de negócio que você vai fazer, uma troca de emprego que você vai fazer, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou uma sociedade, uma aliança. E às vezes a gente não para orar e pedir a direção de Deus. E eu me lembro que antes de servir de forma integral como pastor da igreja, eu abri um negócio, e esse negócio, orei, a outra pessoa orou, e a gente entrou de sócio. Era uma loja de celulares da Claro. E a gente começou aquele negócio. E a gente orou. Eu e o meu sócio somos pastores. E a gente orou e começou o negócio junto. E eu me lembro que o primeiro mês deu lucro. E a gente, feliz da vida e tal. E a gente já pensou como que a gente ia fazer e tal. Tivemos um investimento inicial. A gente buscou, sim, a direção de Deus. E aí, de repente, no segundo mês já foi um pouquinho pior. No terceiro mês, começou a empatar. E a gente falou: o que é isso? Eu tinha o meu trabalho, ele tinha o dele, a gente abriu um negócio junto. Mas foi só esses momentos que a gente viu no azul. Nos outros, só dando prejuízo. A gente falou: não é possível, a gente orou, pediu a direção de Deus. Mas a gente fazia isso aqui, a gente levantava cedo, a gente buscava sim trabalhar, mas era um esforço gigantesco.
E ele sentindo um chamado cada vez maior, ele já servia na igreja, eu também, na área ministerial, e o Senhor estava reconduzindo a gente para o ministério pastoral, e a gente querendo abrir esse negócio. E aí, eu me lembro um dia que a gente se reuniu, foi orar, e vimos que era um desejo do nosso coração ter mais recursos financeiros para abençoar a obra, para abençoar a nossa vida, a nossa família. Mas nitidamente o Senhor não tinha sido claro para que a gente começasse aquela sociedade. E mais uma vez, agindo por emoção, agindo pelo desejo do coração, aquele negócio não ia adiante. Seria mais ou menos como o texto está dizendo. É inútil a gente levantar de madrugada, a gente comer um pão que com tanto esforço a gente faz, se Deus não abençoar. E eu me lembro que passado alguns meses a gente conversou e falou assim, vamos fechar esse negócio? A gente tentou vender, passou para frente, não conseguimos vender e simplesmente fomos encerrar as atividades para estancar o prejuízo. Porém, teve tantos outros negócios que o Senhor nos abençoou, me abençoou, abençoou ele. E a gente está junto, assim, no ministério, seguindo, na vida pastoral, até hoje. Na semana passada a gente esteve junto. E ele é um pastor amado e querido. Porém, o Senhor tinha áreas para nos abençoar. Mas aquele negócio que a gente produziu junto, a gente estava no esforço e não ia. Por quê? Porque não era o Senhor que estava nos conduzindo. O Senhor precisa conduzir você e a mim em todas as áreas da nossa vida. No casamento, na vida profissional. Assim aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você imagina isso? É um contrassenso, não é verdade? Se um levanta de madrugada para trabalhar, trabalha, mas é aquele esforço, como está dizendo que aos seus ele dá enquanto dormem? Não quer dizer que é para eu dormir e não fazer nada que Deus vai me abençoar. Não é porque senão a pessoa acha que eu sei. É na hora que eu durmo que Deus abençoa. Então vou dormir 12 horas por dia, porque esse é o caminho para Deus me abençoar. Então quanto mais eu dormir, mais o Senhor me abençoa. Não, o que o texto está querendo dizer é que não vai haver aquele esforço gigantesco. Vai vir a bênção do Senhor sobre o seu trabalho, sobre o fruto das suas mãos. Você não simplesmente, claro, seria bom se você fizer hora extra, seria bom se você dedicar e fizer além, mas o que o texto está querendo dizer é que é a mão do Senhor que vai fazer a diferença. É a bênção do Senhor sobre o seu negócio, amém? É a bênção do Senhor sobre o seu trabalho, é a bênção do Senhor sobre o seu casamento, é isso que vai fazer a diferença. E aos seus amados ele dá enquanto dormem, quer dizer que é no descanso, quer dizer que é debaixo da bênção do Senhor, não é nada fora do padrão, que Deus vai cuidar de você e da sua família. Esse texto vai dizer também sobre os filhos, verso de número 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos são bênçãos do Senhor. Agora, eu e você precisamos edificar a nossa casa na rocha para que os filhos sejam bênçãos. Edificar e colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que ele conheça Cristo, sigam nos caminhos do Senhor. E como flecha na mão do guerreiro, quer dizer que eu e você vamos até um limite, mas nossos filhos vão além. É com relação ao nome, é com relação à posteridade, é com relação à própria genealogia da família. É uma flecha que vai além do que você for. Você vai viver os anos que Deus permitir, mas os teus filhos viverão mais. Serão flechas que vão acima. É isso que o Senhor Deus faz sobre aqueles que Ele edifica a casa. Os filhos vão ser bênção. E quando ele diz, verso número 5, feliz é o homem que enche deles a sua java, é que quanto mais filho, melhor. O que está dizendo aqui para a cultura da época, né? Mas não será envergonhado enquanto os inimigos pleitearem. Por quê? Cheio de filho, o filho protegia a família e o pai tinha mãos para guerrear.
Mas esse feliz é o homem, é todo o verso, o Salmo de número 128. Esse homem bem-aventurado, o salmista agora no Salmo de número 128, adjetiva características desse homem bem-aventurado. E ele diz o modelo de sucesso para a família da época. E aí o Salmo número 128 diz: bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, esse homem feliz do Salmo 127 é aquele que a bênção do Senhor está sobre ele. É aquele que vive nos caminhos do Senhor. Portanto, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você está, aqueles que estão online, nesse culto e nessa transmissão. Mas uma diferença precisa ser na sua vida quando você sair daqui: a certeza que Deus edifica a sua casa, amém? A certeza que você teme ao Senhor, a certeza que é Deus o centro, o fundamento da sua casa. Você precisa ter a certeza que o seu casamento está debaixo da bênção de Deus. Você precisa ter a certeza que os seus filhos estão debaixo da bênção de Deus. Você precisa ter a certeza que o seu trabalho e o fruto das suas mãos estão debaixo da bênção de Deus. E se você tem dúvida, ore, busque a Deus, busque aconselhamento, conversas pastorais, abra o teu coração, e se há algum caminho mau, deixa para fora. Mas edifica a tua casa na rocha. Deixa o Senhor edificar a tua família. Deixa o Senhor edificar o teu casamento. Deixa o Senhor edificar a sua casa. Famílias na rocha. Nós precisamos da bênção do Senhor. Sem a bênção do Senhor, eu e você pereceremos. Não tem como prosseguir. Não tem como caminharmos sem a bênção do Senhor. Portanto, nessa noite, tome cada vez mais esse princípio no seu coração. Alguns dias atrás, eu e a Dani conversando, ela falando da necessidade da gente orar mais como casal e como família. E acho que foi num sábado agora passado. E a gente, voltando para casa, conversando sobre esse assunto, falamos, por que não começarmos hoje? Nós dois começamos um propósito de orarmos um X período por dia, todos os dias juntos, com o propósito de edificar o nosso casamento e a nossa família na rocha. Ao ler esse texto e ao pregar essa mensagem ao teu coração, o que é que você, como homem e mulher de Deus, pode colocar cada vez mais a tua família na presença do Senhor, edificando a tua casa na rocha? Bom, vindo aos cultos, e vocês estão vindo à igreja, glória a Deus, mas orando, lendo a palavra, ensinando a Bíblia para os seus filhos, edificar a tua família com os princípios do reino. Se você simplesmente juntou e está vivendo junto, casar no civil, ter a bênção do Senhor sobre o seu casamento, colocar a casa em ordem. Porque se o Senhor não edificar a tua casa e a tua família, em vão vai ser você trabalhar, você ter esforço, é algo meio inútil. Todos nós já tivemos situações em que a força do nosso braço tentava resolver uma situação e não conseguia. Em algum momento a gente parou, orou, consagrou e Deus abençoou. Assim precisa ser a nossa família, nos caminhos do Senhor. E esse homem, que é o feliz é o homem, é um homem do Salmo 128, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. E olha o que acontece com você e comigo, se andarmos nos caminhos do Senhor. E andar é viver nos caminhos do Senhor. Verso de número 2 do Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Quem não deseja isso? Trabalhar sim, mas ter deleite do trabalho. Você e eu podemos trabalhar, mas às vezes só tem cansaço, as contas só aumentam,
dívida, parece que não dá fruto. Esse salmo diz que eu e você vamos comer do fruto do nosso trabalho, mas será feliz. Quantas vezes, com recurso abundante, podemos ser infelizes, e às vezes, com os recursos mais em escassez, desfrutarmos da bênção de Deus. Eu poderia contar tantos testemunhos da ação de Deus na minha família, na minha casa, na família de tantos que eu tenho pastoreado e caminhado, visto a mão do Senhor, de pessoas que tinham um salário Y, mas nunca tinham nada, e agora com um salário até mais baixo, consegue juntar recursos, viajar, prosperar, trocar de carro, comprar coisas, porque a bênção do Senhor está sobre ele, sobre a família dele, sobre a casa dele, sobre os negócios. E o desejo do meu coração para você, nesse culto da família, é que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. A bênção do Senhor é que faz toda a diferença. É a bênção do Senhor sobre você, meu querido e amado irmão, de viver nos caminhos dele, que vai mudar a situação, que vai fazer você ser feliz no seu casamento, que vai fazer os seus filhos serem abençoados, que vai fazer os seus negócios prosperarem. É a bênção do Senhor sobre você. Portanto, feliz será e tudo irá bem. Por quem não deseja ser feliz, alegre, contente? É isso também que Deus deseja para você. Mas será que a tua casa está edificada na rocha? Que o Senhor realmente está edificando a tua casa, está edificando a tua vida? Porque se Ele estiver edificando, feliz será e tudo irá bem. Verso de número 3 do Salmo 128. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Pô, olha que coisa boa. Sua esposa no interior da tua casa, ela vai cuidar de você e da família. É claro que o homem hoje, nos dias de hoje, pode também, há muita coisa compartilhada, mas aqui na cultura da época está dizendo que a sua casa vai ser cuidada, vai ter o cuidado do Senhor, sua esposa vai ser bênção sobre a sua vida. Olha que princípio maravilhoso. E frutífera é o símbolo de fertilidade, com a menção dos filhos, mas também do fruto das mãos. Sabe quando você parece que trabalha e nada dá certo? Com a bênção do Senhor é diferente. A sua esposa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Quer dizer que vai haver vitalidade, energia, força, promessa. Seus filhos vão ser bênção. E ao redor da mesa, não é bom aquele jantar de domingo, com a sua casa cheia, com seus filhos, ou com seus netos, ou na casa da sua mãe, ou na casa do seu pai, ou na casa da sogra. Não é bom você visitar a sogra quando ela convida você para ir lá e fazer uma comida boa? É bom. Minha mãe, quando convida para ir almoçar na casa dela, é bênção. Eu sei que é um cardápio bom, vou comer bem. É bom a gente estar ao redor da mesa, não é bom? Com amigos, com pessoas. Esse é um sinônimo de bênção. Esse é um sinônimo de felicidade. E o verso número 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, ou desde Jerusalém, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da sua vida, veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Até mesmo a tua posteridade vai ser fértil, vai ser abençoada, e vai haver paz, ausência de guerra. O desejo do meu coração para a sua família nessa noite, é família na rocha. É que o Senhor edifique a sua casa. Que a base do fundamento da sua casa seja Jesus. A base da sua casa não seja o dinheiro. A base da sua casa não seja simplesmente a felicidade. A base da sua casa não seja suas vontades próprias. A base da sua casa não seja coisas dessa cosmovisão mundana, temporária e passageira. Que a base da sua família seja o Senhor. Que o Senhor edifique o seu casamento, que o Senhor edifique os seus filhos, que o Senhor edifique
o fruto das suas mãos no seu trabalho e que você veja a bênção do Senhor sobre a sua casa. Se você deseja que o Senhor edifique a sua casa, se você tem percebido que tem áreas que você tem deixado a desejar, e deseja pedir nessa noite a bênção do Senhor. Sim, pastor, às vezes eu estou correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, e não tenho visto os meus filhos crescerem. Às vezes eu estou correndo atrás de dinheiro, e não tenho tido tempo para aqueles que eu amo. Às vezes as prioridades mudaram, parece que Deus não está no centro. Se há algo no teu coração, e você deseja nessa noite reafirmar que é o Senhor que edifica a tua casa, que é a bênção dele que você precisa, e sobre esse fundamento que você deseja edificar a sua casa e a sua família, eu quero convidar você a se colocar de pé para que a gente possa orar junto. Assim, não, eu preciso que Deus entre nas situações que eu entrei sem pedir permissão, nas situações que eu entrei sem pedir uma direção clara de Deus, seja nos negócios, seja em qualquer área da sua vida, seja no trabalho, seja nas ações, nos compromissos. Se você deseja a bênção do Senhor sobre você, sobre a tua casa, eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no teu coração. O Salmo de número 127, 128, coloca um modelo de felicidade, de bênção, de acordo com a cultura israelita da época. Mas eu e você precisamos viver na plenitude de Deus para os nossos dias. Hoje, agora, é possível o Senhor abençoar a sua casa, seu casamento, seus relacionamentos, seus filhos, seu trabalho, porque a base da sua vida precisa ser o Senhor Jesus, e Ele edificar a sua casa. Vamos orar? Será que você pode orar junto comigo? Fala com Deus aí, pede para que o Senhor tome conta da sua vida, da sua família. Eu vou orar e interceder por você. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite, nesse culto da família, oramos para que o Senhor sempre reposicione o nosso coração. Queremos trabalhar, queremos ganhar o fruto do nosso trabalho, do nosso suor, mas não queremos que o fruto do nosso trabalho tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida, e nós não priorizemos o que é mais importante, o Senhor edificando a nossa casa. Senhor, nesta noite, se há pessoas, Senhor, desviadas, distantes de Ti, que nesta noite possa se arrepender, pedir perdão e atar a aliança contigo, e renovar a aliança com o Senhor, e pedir perdão pelos seus pecados, e dizendo: Senhor, edifica a minha vida, Senhor, edifica a minha casa. Senhor, eu te peço também sobre casamentos, Senhor, que precisam da tua graça, que precisam do teu favor, que precisam da tua presença, que às vezes estão em crise, em brigas constantes, ou desentendimento, ou se esfriando. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre casais, sobre famílias. Oramos também pelos filhos, Senhor. Abençoa os filhos como herança do Senhor. Os filhos são do Senhor, e como pais queremos ser bênção para os nossos filhos, e os filhos bênção para nós, edificando a nossa casa e abençoando a vida deles. Oramos, Senhor, para que cada um dos teus filhos aqui presentes no culto da família sejam abençoados. Essa bênção que acrescenta, essa bênção que é divisor de águas, essa bênção, Senhor, que traz prosperidade, traz abundância, traz felicidade e traz paz. Oramos para que todos os teus filhos sejam abençoados. No nome santo e bendito de Jesus é que oramos. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.